Salve, salve, Bitcoinheiros! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mining the Future, o podcast sobre Bitcoin, mineração de Bitcoin e tecnologia. Nós estamos hoje aqui reunidos para falar sobre um tema muito legal, que é empreendendo com Bitcoin. Temos a Carol da Longhi e a Iana da Refúgio Bitcoin, que elas vão contar para a gente um pouco de como foi começar o negócio, sobre Bitcoin, estruturar a empresa, meio que fazer uma coisa mista entre um mercado, um setor tradicional, né? O sistema tradicional de contabilidade e um sistema Bitcoiner de contabilidade. Sejam bem-vindas, meninas. Eu queria começar perguntando para vocês que vocês contassem um pouco da história pré-Bitcoin, como que vocês conheceram, o que vocês faziam da vida antes de começar com o negócio de vocês. Vamos começar então por ordem de alfabética com a Carol? Então, na verdade, eu saí de uma área completamente diferente, né? Eu vim da área da saúde, na verdade, e vim de uma frustração, né? Acho que a Maria também entende um pouco, né? Por esse lado. E, claro, fui influenciada, né? Pelo meu noivo, que é programador, e eu via o quão de liberdade existia na área da tecnologia, né? E eu me sentia cada vez mais aprisionada na área da saúde, basicamente. Então, a gente se mudou para fora do país e lá eu via que tinha ainda menos oportunidade para essa área da saúde e o quão ele tinha mais oportunidades. E eu fui largando e fui começando a estudar linguagem de programação, fui começando a estudar mesmo nessa área, apesar de que não atuo como programadora, né? Mas faço a parte de gerenciamento. Enfim, provavelmente a gente vai falar melhor sobre isso, né? Mas gosto muito dessa área em si e foi um dos motivos pelo qual foi a parte da liberdade mesmo, assim, que me tomou, sabe? E tu tinha uma segunda pergunta ali gente, eu tô grávida, então assim, ó, eu esqueço das coisas. Não, não, era mais para você falar sobre Faz parte. você, sua vida pré-empreendedorismo com Bitcoin, como que foi essa migração e tal. Uhum. E do Bitcoin em si, né? Isso foi mais da área de tecnologia. E do Bitcoin em si, na verdade, no caso, eu descobri o libertarianismo antes do Bitcoin. E meio que ele me introduziu ao Bitcoin, né? E aí depois eu fui descobrindo com o meu noivo foi ao contrário, no caso, né? Mas com ele junto, a gente foi descobrindo o outro. Foi bem. Não foi uma coisa solo, assim, né? Foi bem eu e ele descobrindo as coisas juntos. E a gente tinha daí um sonho, que aí eu vou contar depois, daí melhor da Longhi, né? A gente tinha um sonho que a gente finalmente conseguiu realizar com a Longhi, né? Legal, legal. E você, Iana? Oi, pessoal. Bom, antes do Bitcoin, de eu empreender com Bitcoin, eu era da área da arquitetura e eu já tinha um e-commerce. Então, antes do Bitcoin, do meu período com o Bitcoin, eu sempre me dividi entre arquitetura e e-commerce, já que é o que depois eu continuei fazendo. E só que o meu e-commerce era de semi-joias e joias. Então, eu ficava nessa, nunca tive um posicionamento político muito forte. E aos poucos eu fui entendendo o Bitcoin. Eu fui fazer faculdade numa cidade universitária que tinha muitos cursos de tecnologia e que é polo de tecnologia no Brasil. Então lá eu fui conhecendo pessoas que já estavam mais adeptas à tecnologia e liberdade e fui conhecendo o Bitcoin. Mas eu passei bastante tempo tendo contato com o Bitcoin até absorver, até entender, né? Porque ficava no meu mundinho, arquitetura e e-commerce de semi-joia, coisas nada a ver. E até que chegou um momento em que alguns ganchos do Bitcoin me pegaram e eu realmente entendi ele e entrei de cabeça. E depois que eu entendi o Bitcoin, como a maioria das pessoas, né, quis fazer algo relacionado a Bitcoin. Então veio a ideia da Refúgio. Aí eu larguei o meu e-commerce de produtos com semi-joias e joias e fiquei só com a arquitetura e com a Refúgio. Basicamente isso. Legal. E em relação ao Bitcoin, assim, o que fez exatamente vocês, né, caírem de cabeça assim no Bitcoin? Qual que foi o gancho
que puxou vocês? Pode ir, Caroline. Vamos por ordem alfabética sempre. Beleza, então. Na verdade, o que fez a gente cair no Bitcoin... O Johnny já conhecia, né? O meu noivo, ele já conhecia. Então, meio que foi ele que me apontou, assim, que me mostrou o Bitcoin. É até muito engraçado que ele conta, né? Nossa, eu jogava e ganhava Bitcoin, sabe? Naqueles joguinhos assim, bem besta. Eu não acredito que eu deixei isso na web e se perdeu. Enfim, né? Acho que todo mundo que há muito tempo atrás adquiriu Bitcoin deve ter sofrido isso, né? Ainda mais que ele era super adolescente, assim, né? Mas, né? E ele foi me mostrando aos poucos e fechava muito com que eu já acreditava, né? Então, com a parte da liberdade mesmo que o Bitcoin traz, responsabilidade, eu acho que são as duas grandes qualidades assim filosóficas, vamos dizer assim, do Bitcoin, que é a liberdade e a autorresponsabilidade, né? Quando você realmente entende o Bitcoin, né? Não quando você trata ele só por ser uma forma de render, né, dinheiro ali, só como, enfim, um mero ativo ali de... Mas é isso, acho que o principal assim, motivo foi ele mais fechar os pontos ideológicos que faltava na minha cabeça, e fez muito sentido, né? Fez ainda mais sentido do que o próprio ouro, assim, e realmente, né? Depois que a gente começa a entender, tudo muda. E eu sou a pessoa, assim, eu gosto muito da parte tecnológica do Bitcoin, acho incrível, mas ele tem uma toca do coelho, assim, ainda mais profunda, que já começa com Satoshi, que ninguém sabe quem ele é, né? Nossa, isso é incrível, assim, então já começa por isso, né? Então, toda a história em si do Bitcoin, desde a parte tecnológica até a parte filosófica, ou, enfim, tudo que envolve ele, eu acho que faz muito sentido e acaba englobando vários tipos de pessoas, né? Quem acredita na parte da filosofia dele, quem acredita na parte da tecnologia, você consegue, ele faz algo incrível, que ele engloba todo tipo de pessoa, né? Ele realmente é democrático, não sei se é a melhor palavra, mas ele, se fosse para ser, realmente seria ele, né? Bom, a pergunta é o que fez, né? O gancho que fez entender o Bitcoin e acreditar no Bitcoin. Eu até hoje, lógico, eu gosto de tudo que engloba o Bitcoin e vejo valor nisso e entendo e me apego a essas coisas hoje. Mas até hoje a questão tecnológica não é o meu forte, assim, não é o que eu mais me apego e nem o que eu mais admiro, apesar de admirar tudo. A parte financeira também nunca foi tanto, mas eu, dentro da arquitetura, eu sempre gostei muito de urbanismo. E eu sempre tive meio que um olhar e um interesse por um equilíbrio na sociedade, né? Tanto quanto econômico como urbano, e eu fui entendendo aos poucos que todos os equilíbrios na sociedade ele tinha que vir primeiro do econômico. Só que antes do Bitcoin ou fora do Bitcoin a gente nunca entende ao certo como chegar a esse equilíbrio, ou então entende errado, né? Pelo lado do progressismo e etc. E eu ouvia muito falar do Bitcoin, você precisa comprar Bitcoin, você precisa poupar em Bitcoin, você precisa economizar. E eu falava, não faz sentido, eu nunca tinha esse apego por poupar, por investir, mas aí até que chegaram para mim com o livro O Indivíduo Soberano. E através desse livro eu fui entendendo o desequilíbrio que houve na sociedade, na humanidade ao longo do tempo, no passado, no presente, e como que vai ser no futuro, e como que a criptografia, né, e o Bitcoin vão estabelecer mais um equilíbrio na sociedade que foi perdido ao longo do tempo. Então, eu acho que foi através desse gancho de um equilíbrio maior mesmo na sociedade, vamos supor que uma tal de justiça social, né, que foi o meu gancho para o Bitcoin.
e também depois que eu entendi o que é dinheiro. Quando eu entendi o que é dinheiro, eu vi que uma sociedade, vamos supor, mais equilibrada, ela poderia vir do entendimento do que é o dinheiro e de um dinheiro bom. Então foram esses os meus ganchos e o que mais me prendeu e o que mais me prende até hoje no Bitcoin. É esse equilíbrio que a gente sente tanta falta, essa meio que essa injustiça, essa bagunça que ninguém entende de onde vai, para onde vem. Eu acredito que o Bitcoin ele pode estabelecer uma coisa mais equilibrada para nós meros humanos nesse mundão. Uhum. Só um E é adendo. engraçado. Pode falar, Carol. Só um adendo do que a Iana falou. Também tive essa parte de entender o que era o dinheiro. Eu entrei muito nessa toca, assim, para entender de fato o que era o dinheiro antes de entender o que era o Bitcoin. E fez muito sentido já do que eu acreditava, né? Que o governo acaba nos roubando, né? E ele nasceu nos roubando, né? Então, e o dinheiro, na verdade, foi criado para isso, para nos roubar, né? Então, fez muito sentido. Realmente, isso aí é uma parte que eu não comentei, mas aconteceu na minha vida também. E, tipo, muito tempo da vida a gente passa sem entender que existe sequer esse problema, né, com o dinheiro ou, né, o que realmente acontece por debaixo dos panos. E quando a gente entende o que é o dinheiro, a gente fica meio indignado, assim, né, na verdade, com o mundo, com a forma como ele foi construído. E aí, quando surge o Bitcoin, realmente vem como, né, parece uma luz no fim do túnel. Né, eu também entrei por essa toca do que é o dinheiro e foi o que me fez entrar de cabeça assim no Bitcoin e abraçar ele com todas as minhas forças, assim. Mas que, tipo assim, é, como é que vocês descobriram que vocês gostavam tanto do Bitcoin assim a ponto de querer trabalhar com isso? Justamente por acessar uma parte de mim profunda. Acessou uma parte profunda do meu ser, entende? Porque eu não só descobri o que era dinheiro, mas tudo que eu já acreditava, ele englobou, entende? Ele estava junto. Então, tudo que eu vivi anteriormente parecia porque eu trabalhava com pesquisa também, né? Eu trabalhava muito na área pública, assim, até demais, assim. E aí, quando você tá, eu acho que quando você tá assim num período da tua vida muito oposto daquilo que tu acredita, quando você vai viver o que você acredita, você não consegue mais voltar atrás, sabe? É um negócio assim ardente, vivente e de alguma forma eu preciso conseguir aquilo. Não sei como que eu vou chegar, mas eu vou planejar para conseguir chegar um dia naquilo que eu idealizo, né? E daí também foi um dos porquês da ONG existir. Bom, eu vejo que a maioria das pessoas que começa a trabalhar com Bitcoin, eles têm um pouco de uma insatisfação com o trabalho que eles têm, o que eles tinham antes de conhecer o Bitcoin. Para mim não funciona muito dessa forma, porque eu realmente gosto muito de arquitetura e eu sempre gostei muito de trabalhar com arquitetura, assim, muito mesmo. Não tenho nenhuma ressalva, é uma coisa que eu escolhi para minha vida e quero fazer para sempre. Mas mas quando você conhece o Bitcoin, você acaba gostando muito de Bitcoin, mesmo você gostando muito de outra coisa, né? E eu gostava muito de e-commerce, muito, muito, muito de e-commerce mesmo. Eram os dois principais interesses assim que eu tinha e que me fazia me interessar pelas coisas, e duas coisas que eu queria realizar, era arquitetura e e-commerce, trabalhar com alguma coisa na internet, né? Há muitos anos eu estudo sobre vender coisas na internet, eu estudo sobre autoridade, comunidade, marca, produtos. Eu sempre quis realizar alguma coisa na internet. E como eu já me via dividida entre e-commerce de semi-joias e arquitetura, eu pensei, não, eu preciso. Na verdade, primeiro veio a decisão de parar com e-commerce de semi-joias antes de eu querer trabalhar com algo Bitcoin. Eu vi que eu precisava me dedicar mais para a área da arquitetura, então eu falei, não, já chega, já aprendi muito, mas eu sinto que eu não vou chegar muito longe com as duas coisas. Eu preciso abrir mão de um para eu chegar mais longe, ou abro mão de um ou de outro para eu chegar mais longe com qualquer
uma das duas coisas. Então, eu tinha decidido parar com o e-commerce de semijoias e fiquei só com a arquitetura, mas eu aprendi muita coisa sobre vender na internet, principalmente sobre e-commerce, sobre muitas coisas. Eu sempre ficava com aquilo de dó de tudo que eu tinha aprendido, que eu aprendi tudo muito sozinha, fui muito autodidática com tudo isso. E sempre fiquei com aquela, poxa, eu vou deixar isso para trás, eu gosto muito de fazer isso. Então, quando eu entrei na Toca do Coelho, se passou um tempo, eu falei, não, eu vou unir o útil e o agradável, e eu vou fazer algo na internet agora relacionado a Bitcoin para eu matar tanto a minha vontade de continuar com algo na internet, quanto a minha vontade de fazer alguma coisa em relação a Bitcoin. Então, surgiu a Refúgio. Então, foi por isso, assim, uma vontade de conciliar essas duas coisas, de continuar trabalhando na internet com alguma coisa e de fazer algo relacionado com Bitcoin. Perfeito. E eu queria agora que vocês contassem um pouco, na verdade, sobre as empresas de vocês, né? O que que é a Longhi, né? O que que é a Refúgio, porque a gente falou sobre, né, toda a trajetória até então, mas agora contem um pouquinho aí da empresa de vocês. Então, vamos lá. Vou tentar resumir, porque a história é um pouco longa. Mas a gente já, como eu tinha contado, a gente então idealizava assim a trazer algo para as pessoas mesmo, né, customers. A gente pensava em pessoas físicas finais que tinham problema com aposentadoria. Esse foi nosso primeiro pensamento, assim, né? Meu e dele. Eu digo meu e dele porque literalmente a gente juntou a ideia juntos. A gente fez a ideia juntos, assim, né? Eu e meu noivo. Então a gente estava pensando o quão as pessoas, e isso veio muito forte, assim, aconteceu muitas vezes, e veio junto com o Bitcoin. Veio no sentido de que veio para mim e aí aflorou assim o que ele já conhecia, né? O quão as pessoas, principalmente da nossa idade e as posteriores, né, as gerações mais jovens, elas não iam possuir aposentadoria. Não iam, né? Então, o que a gente... Será que a gente poderia ajudar com o Bitcoin, de alguma forma, para que elas conseguissem poupar o seu dinheiro e ter essa aposentadoria no futuro? Então, a gente pensou primeiro num nome muito ruim, mas é aquele nome que fica nas notas, sabe? Ideias de coisas que eu quero fazer para minha vida, assim. Aí a gente tinha colocado Bit Aposentadoria. Nossa, horrível, assim. Mas era só para a gente lembrar que era isso que a gente queria, né? Alguma coisa relacionada a isso mesmo. E aí, num belo dia, 12 de julho de... Gente, agora o ano foi ano retrasado. A gente foi para a praia, a gente convidou uma galera para ir com a gente e acabou indo só um amigo nosso. Mas nada por acaso, né? Foi um amigo nosso junto. E fui eu, o Johnny e a minha bebê. Minha bebê tava, tipo, com poucos meses de vida. Agora ela tá com 2 anos e pouco, né? E ela tinha poucos meses de vida, a gente foi, e foi esse amigo nosso, Gabriel. Aí, chegamos lá na praia e tal, e aí foi muito legal, porque a gente descobriu que todo mundo tinha uma mesma vontade, sabe? E aí ele começou a contar também sobre leituras que ele fez que as pessoas também não conseguiam se aposentar. E a gente assim, nossa, e ele é programador, a gente começou vamos começar um projeto? Eu e a Carol, a gente já tinha pensado em alguma coisa com Bitcoin. O que tu conhece do Bitcoin? Não, conheço muito pouco, ele conhecia praticamente nada, assim, né? De Bitcoin, mas aí a gente passou aquele feriadão todo explicando para ele, foi demais, foi bem legal, explicando o que era o Bitcoin, como que ele funcionava. Ele começou a entrar na toca do coelho, ele ficou boa, aquele mind blowing, assim, tão legal ver na cara da pessoa quando a pessoa realmente entendeu, né? E aí ele realmente, assim, entendeu, falou, bora, vamos começar nós três mesmo. E aí, só que, né, não é um trabalho full time, né? Então a gente era literalmente um projeto que a gente, né, foi iniciando e trabalhando mais como algo realmente um propósito
de vida, mas a longo prazo, né? Sem sair correndo, fazer as coisas e vai fazer de qualquer jeito e bora ganhar dinheiro. Não era nunca foi nosso objetivo, né? Então, a gente iniciou e a gente colocou a Longhi, o nome, pensando em longevidade mesmo, né? Então, obviamente, a gente expandiu a nossa ideia, né? E a gente não pensa só em algo relacionado à aposentadoria, mas que a pessoa possa guardar, né? Então, vai ser um aplicativo, né? A gente está, já vou dizer as fases que a gente está agora, mas é um aplicativo de DCA, né? Tem gente que fala BCA, né? Eu adoro esse termo BCA. Eu vou aplicar ele ainda. Não custodial. Então, a gente realmente quer trazer liberdade e a autorresponsabilidade aos pouquinhos para as pessoas, né? Então, a liberdade de você não precisar mais ficar dependendo do governo para você adquirir a tua aposentadoria, comprar a tua casa, comprar a tua bicicleta, casar, né? Enfim, esses... ou até para estudo, né, do seu filho, ou para o seu, do futuro, não sei. Então, você poder guardar, fazer o teu DCA, né, para uma meta específica e você ter a tua responsabilidade de guardar o teu dinheiro e não depender de ninguém para isso, né? Então, é um desafio gigante, a gente sabe disso, porque não depende só de nós, depende do usuário. Depende ele mudar o sisteminha na cabeça dele, ele entender que não é realmente começar a compreender que não é os outros que vão fazer, e sim ele por ele próprio, né? Então é um desafio gigantesco, né? A gente sabe que tem uma parte ali educacional que a gente vai focar muito, né? Também para auxiliar essas pessoas e tentar fazer um aplicativo cada vez mais intuitivo, né? Claro que a gente está iniciando agora o nosso MVP, né? Então, o mínimo que pode ser realizado no aplicativo para que ele funcione, para que seja entendível, né? Para que as pessoas possam comprar. E a gente está numa fase alfa agora, né? Imagino que até final do ano a gente vai fazer muitos testes. Como vocês podem imaginar, como qualquer empresa de Bitcoin, o ano passado, esse ano estão sendo anos muito conturbados, né? Muita empresa falindo, muita empresa sendo comprada, sai de uma, entra outra. Até empresas que não são de Bitcoin, que a gente estava integrando e tal, também comprada, quebrada. Assim, tá uma loucura. A gente teve que se adaptar, mesmo que a gente ainda não lançou, mas a gente integrando com eles, a gente teve que se adaptar, né, integrar com outro, vamos mudar. Então, mas menos mal, né? Eu penso assim, antes você não lançou e você já está com tudo em ordem e aí lançado, que imagina só, né? Você lançou no meio da muvuca toda, uma loucura. Mas a gente já sofremos alguns desses balanços aí sem lançar, então a gente já tem, como é que se diz? Já está vacinado um pouquinho sobre isso, já temos como... qualquer coisa que acontecer, a gente já sabe como agir, né? Como agir. Então, é isso, assim, a gente tem um sonho, né, gigante, que a gente sabe que não depende só de nós, mas a gente quer ajudar as pessoas a construírem isso. Bom, a Refúgio, ela é bem simples até, e direta e clara. Ela é um e-commerce com produtos com tema Bitcoin. Então, basicamente é para quem é bem fanático pelo Bitcoin, que nem a gente, ter produtos de decoração, vestuário ou itens pequenos, assim. Então, a gente não vende Bitcoin, não vende conteúdo, não vende nada. A gente vende vestuário e quadros, assim. E ela também nasceu muito de uma necessidade que o Vitor, que trabalha comigo, é o meu investidor na loja, ele queria muito aquele quadro The Times, né? Que é o item mais usado e tipo de produto físico que os bitcoiners no mundo inteiro mais gostam, que é aquela capa de jornal
que o Satoshi usou uma parte dela no primeiro bloco minerado, registrou lá. E ele queria muito e não achava, e não conseguia, e tinha que mandar fazer. E como eu sempre trabalhei com esse negócio de fazer produto, fornecedor, fabricante e tal, e estava querendo fazer alguma coisa relacionado, ele falou, faz esse quadro, se der certo, você põe para vender e eu invisto não sei o que no e-commerce. Então é basicamente isso, são bitcoins que querem ter produtos de decoração, de vestuário. A gente também vende livros, né? Metal wallets, então a Refúgio trabalha com produtos físicos com tema Bitcoin. E é isso, não tem no Brasil outra iniciativa como essa, nós somos o primeiro. E é isso, eu sou a lojinha do mundo Bitcoin no Brasil. Eu lembro que quando eu entrei, né, no Twitter, assim, a Refúgio foi uma das primeiras, a única loja, assim, que eu realmente vi que vendia itens bitcoiners, né? Eu acho que os bitcoiners têm muito isso, de ao mesmo tempo que eles querem ser low profile, não querem, né, falar muito que tem Bitcoin, eles também precisam se expressar de alguma maneira, nem que seja, né, tendo um quadro na sua casa, ou comprando os livros, ou tendo algum item que remeta ao Bitcoin, né? Eu acho que e para muitos, eu imagino que tenha sido a primeira experiência pagando com o Bitcoin, tenha sido usando a Refúgio Bitcoin, né? Que eu pelo menos não conhecia outros sites que aceitavam o Bitcoin como forma de pagamento. Muitas pessoas ficavam presas na sua cidade, assim, porque nenhum lugar aqui aceita Bitcoin. Por exemplo, em Floripa agora que tem um lugar ou outro, assim, mas pelo menos pelo que eu me lembro, foi a primeira vez que eu usei Bitcoin como forma de pagamento, assim, a Refúgio. Então, bem legal. A gente acaba gostando tanto de Bitcoin, né, que a gente quer e precisa usar ele para tudo assim na nossa vida, né? Quer trabalhar, quer estudar, filosofia de vida, quer um produto em casa, quer acordar ver um quadro, quer uma meia. Então a Refúgio ela entra aí nesse buraco que ainda não estava preenchido de ter itens físicos, decorativos, colecionáveis. Sim, e mostrar o descontentamento do sistema ao sistema Fiat, né? Sim. Também é uma coisa bem importante. Não só como um E manifesto, isso, mas como um item, assim, para se pegar, para se poupar, né? Tipo assim, palpável, assim. exato. E Uma coisa vocês que eu acho fizeram legal. algum. Pode Ah, falar, só Camila. uma coisa que eu acho legal agora, que não sei se vocês pararam para pensar sobre, que no caso tem eu aqui de uma empresa super jovem que ainda, né, vai entrar em lançamento, e a Refúgio que já está há muito tempo, né? A gente tem dois contrabalanços aqui, né, para É conversar. Isso é verdade, é verdade, mas E de logo a setores Lombi também já diferentes, né? está. Complementares. E vocês fizeram, tipo, algum estudo de mercado, assim, para ver? Ou foi realmente uma coisa que vocês queriam muito fazer, né? E foi uma coisa mais individual, mas que vai, né, traz e vai trazer benefícios para as outras pessoas? Então, a gente fez estudo de mercado, sim, não necessariamente para ver, porque assim, às vezes alguém poderia estar fazendo exatamente o que a gente estava pensando, e, e, e talvez melhor do que a gente pensaria, né? Então a gente fez para ver e, sei lá, a gente até ia ajudar de alguma forma, assim, não sei, né? Porque a gente realmente acredita muito nisso. Mas a gente encontrou poucas, acho que uma ou duas, lá fora, que fazem algo muito, muito, muito parecido com o que a gente faz. E tem uma aqui no Brasil, né, que tem gente que acha que é a nossa concorrente, mas na verdade ela faz muito diferente do que a gente faz. O intuito dela mais é tipo assim, a pessoa comprar mesmo, e aí eles custodiam para você. É muito diferente. Assim, no futuro, agora está muito parecido, assim, se for para ver como que está o nosso aplicativo MVP, e o deles está bem parecido, com exceção do custodial, que a gente já realmente não custodia, mas vai ser muito diferente, assim, não vai ter nada a ver uma coisa com a outra, assim, né? É só porque realmente compra Bitcoin facilitada. Tipo, isso é a única coisa similar com o concorrente daqui, só. O resto, dali para frente,
eles fazem uma coisa, então eu nem diria que é concorrente. No momento é um concorrente, vamos dizer assim, mas no futuro não vai ser concorrente, vai ser bem diferente mesmo. E eu sei que o concorrente também quer usar cartão de crédito, quer para a pessoa usar mesmo. Oposto do que a gente quer que a pessoa salve, né? Ela save the money, o bitcoinzinho dela ali. Então vai ser bem diferente no futuro. E aí acabou que realmente assim a gente gosta muito do que a gente faz, a gente viu que eles estão seguindo para um lado mesmo e a gente está seguindo para o outro. Isso vai ser bem legal, assim. Eu vejo, né? Porque eu gosto de ver eu não sei se é uma ideia meio romântica, talvez, quando tem muita concorrência naquele espaço, eu não consigo ficar pensando, eu quero vir para ser o melhor, passar por cima, não sei o que lá. Não, o que eu posso fazer de diferente? Se já tem alguém fazendo, né? Vamos tentar fazer algo diferente. Então, o legal é que a nossa ideia casou com algo que realmente é diferente deles, e eu acho que vai ser muito bom, porque eu penso nas pessoas, no final das contas, eu penso no Brasil, o que o brasileiro pode levar de massa disso, né, de bom, assim, e ter um aplicativo para isso, e ter um aplicativo para aquilo, então eu consigo diferenciar as coisas, isso é muito legal, eu fico, assim, bem feliz que isso está acontecendo. É bom, em relação à pesquisa de mercado, a gente fez sim, mas assim, foi uma coisa que estava muito clara, né? Até porque ela veio da necessidade de um produto que não tinha no mercado. E o que a gente vê de camisetas e coisas, a gente só via metal wallets e camisetas e livros sendo vendidos no mercado, mas assim, muito pingado e em marcas que relacionavam outras criptos também, ou então marcas mais libertária e não uma coisa exclusiva para o público do Bitcoin. E uma coisa que a gente percebeu de longe também é que não eram coisas com boa qualidade ou coisas pensadas assim para pessoas que estavam muito dentro do Bitcoin. Era uma coisa feita ou por libertários ou pela galera de cripto, assim. Então a gente quis trazer assim uma exclusividade, um produto e uma marca muito específico e muito pensado no público Bitcoin. E uma coisa que a gente levou muito em consideração é a questão do Bitcoin é gostar muito de coisas duradouras e a longo prazo, né? A exigência da maioria dos Bitcoins, né? Nós somos extremamente exigentes, quase que no 360 de tudo que a gente faz e consome. Então a gente pensou, não, vamos fazer uma marca estritamente com o tema Bitcoin, com produtos de alta qualidade, porque a gente, até hoje, a gente nunca abordou assim uma coisa de vamos produzir para vender, vamos produzir qualquer coisa. A gente sempre produz produtos que são muito essenciais e muito necessários para o perfil de Bitcoins que nós somos. Então, são produtos, a gente produz poucos produtos com alta qualidade, porque a gente sabe que o Bitcoin, na sua essência, a maioria não compra qualquer coisa, não gosta de qualquer coisa. Então, e a gente via muitas outras marcas fazendo qualquer coisa, qualquer arte, qualquer tema relacionado a Bitcoin. Então, não, vai ser uma coisa extremamente do perfil do Bitcoin, né? Coisas poucas, mas que necessárias para quem entende o Bitcoin da forma como a gente tem. Isso foi muito fácil, assim, foi uma coisa que a gente bateu, poucas pessoas faziam, não tinha, a gente viu de cara que não tinha, assim, uma coisa muito para o perfil do Bitcoin. Foi bem fácil chegar a essa conclusão. Um adendo que eu queria colocar também a Longhi nós somos bitcoiners maximalistas, assim, é só Bitcoin na nossa vida, não existe outra coisa não, tá? Então, o nosso aplicativo só vai ter Bitcoin, né? E, infelizmente, vai ter o Pix para as pessoas conseguirem comprar de alguma forma, né? A gente está pensando também em outras soluções, mas parece óbvio, mas eu acho importante aqui pontuar. Porque na verdade muitas empresas não se colocam, né, como Bitcoin maximalista, elas começam às vezes com Bitcoin e com o tempo elas vão agregando outras criptos, enfim. Então, sim, realmente não é para a gente, né, para quem já conhece, a gente sabe que é óbvio, mas para quem Não, é está ouvindo perfeito de o que você está fora, falando, realmente né? não. Porque, assim, a gente já teve propostas assim, coloca outra moeda aí, que aí a gente ajuda, a gente investe.
seria muito fácil, né, a gente se vender por outra moeda e vender o nosso propósito, vender o que a gente acredita, né? Então, enfim, cada um vive como quer, mas a gente vive o que a gente acredita. Não, com certeza. Eu acho engraçado porque, não engraçado, mas um paralelo assim entre as duas empresas, né? A Longhi é focada no stacking sets na longo prazo e a Refúgio Bitcoin ao mesmo tempo também tem essa questão do longo prazo em criar peças que vão durar, né? Que não vão, sei lá, tu lavou uma vez, estragou ou sei lá, bateu um vento, a umidade, enfim, acabou com o produto. Então é sempre visando esse longo prazo, assim, não importa se é na roupa ou se é no dinheiro, né? Legal. E o que que a família de vocês pensou? Tipo assim, eles apoiaram vocês na decisão de abrir uma empresa Bitcoiner ou foi complicado? Assim, tem parte da minha família que tenta entender. Eu acho que tem isso que é muito importante também. Tem várias gerações aí, né, envolvidas da família, né, e tem algumas pessoas que elas tentam entender o que a gente está fazendo de verdade. Tem umas que tentam entender, não entendem, não fazem questão de entender. E tem umas que simplesmente não entendem e nem perguntam, né? Então, esses dias até é engraçado que a minha avó, uma senhorinha, né? E ela fala assim: eu não sei o que tu faz. Eu não sei o que tu faz, né? E eu tentei explicar, mas é muito difícil para quem já da geração é bem idoso, assim, é bem difícil mesmo, porque além da área da tecnologia já ser difícil para eles entenderem, já é mais difícil, né? Para entender o que é um programador já é um pouquinho complexo. Acham que é aquele que mexe no computador, né? Ou seja, aquele que arruma o computador, desmonta, né? Que ele já sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, então, assim, tem essa geração, né, que é muito complexo explicar. Tem a geração aí dos boomers, né, que, como eu falei, uns querem entender realmente, assim, e outros querem entender e não fazem questão se não entenderem. E aí tem mais a galera, assim, da 80, 90, aí, os millennials, né, gente, se eu errar as palavras, você não fala, mas eu acho que é millennials, né, se eu não me engano. Que quando a pessoa ela entende, principalmente entrando por essa parte do dinheiro, principalmente é muito interessante essa parte de moeda estatal, né, versus a coerção e tal, versus a liberdade do Bitcoin e até do ouro, né, podemos mencionar. Quando entendem, é louco, assim, a pessoa pira junto comigo, é muito legal mesmo. Então, vamos dizer que tem essas três, essas três separações, assim, da galera da nossa família, que entende, não entende, e quando quer entender, nossa, assim, tudo, a cabeça explode. Mas eu vou falar para vocês que é uma parte muito pequena daquelas que querem entender, entendem e entram de cabeça, assim, porque acaba que muita gente mais antiga, né, na família, eu tenho a minha bisavó, que ela já tem, no caso, eu tenho uma filha, então ela é tátara, né, tataravó, então tem muita gente, assim, antiga e tal, e a galera jovem, ela tá, os que entenderam e tal, e querem entrar, não vem a hora da gente lançar para tipo assim, tá, vamos ver na prática como é que é, então. Porque teoria legal, mas como é que funciona mesmo? Então, quem é mais da nossa, os milênios, estão aguardando para ver o negócio acontecer, né? Bom, a minha família, ela gosta muito e acredita muito das coisas, confia muito em mim, assim. Então, se eu gosto de uma coisa, eles podem não entender e não comprar a ideia, mas eles acreditam que é uma coisa legal, assim. E em relação ao trabalhar com isso, eles, como eu já fazia isso com semijoias, né? Como eu já tinha um e-commerce com semijoia, eles acharam, e mantive a arquitetura, né? Eles achavam, legal, gostam que eu estou sempre fazendo várias coisas, tentando empreender. Eu não sei agora que eu tenho que dar notícia para eles que eu larguei a arquitetura de vez e vou trabalhar só com Bitcoin, o que eles vão achar.
Mas até então, como eu levava as duas coisas ao mesmo tempo, eles acham legal, acham interessante, me apoiam. Não sei agora, né? Mas nunca houve muito problema, não, porque eu sempre mantive os dois. Talvez agora eles fiquem um pouco mais assustados. Nenhuma de vocês enfrentou aquele famoso preconceito? Vocês estão virando, sei lá, golpistas ali, aqueles Bryce Company, esse negócio não dá certo, o que que é isso? Sabe? Pode falar, Carol. Então, na verdade, é bem interessante ter questionado isso, porque eu não sei se é uma coisa que talvez da região, da nossa região aqui do sul, mas ninguém é muito direto, assim. Todo mundo pergunta assim, tá, vocês chegaram a ver que passou na Globo aquele negócio de golpe, sabe? Eles, tipo, são super indiretos e aí querem entender, porque quem conhece a gente sabe que a gente é muito direto, a gente é muito honesto, a gente não faz coisa que a gente não acredita. Pouco que as pessoas conhecem a nossa vida e nos conhecem sabem que a gente é assim. Então, perguntam de outra forma para. Tá, então me explica o que é aquilo lá que é um golpe. E por que vocês não seriam. Porque eu sei que vocês não têm como fazer alguma coisa assim, mas. E me conecta essa diferença, sabe? Então, né, a gente explica que o Bitcoin não é isso são pessoas ruins que fazem coisas ruins, né? E a explicação às vezes vai longe, mas eu sou insistente, assim, eu realmente tento mostrar para a pessoa, eu tento, como é que fala? Defender o Bitcoin, muito, assim, muito mesmo. Dá aquela tela azul na cabeça, né? Mas vem cá, a Globo falou que aquilo é golpe, mas eu sei que ela não é golpista. Como que pode as duas coisas juntas? Mas e o farol do Bitcoin? Não, Nossa, assim, comigo foi muito assim também. não, Pode assim, falar, Iane. a minha família, assim, os meus irmãos, a minha mãe, eles confiam muito, assim, eles compram muito o que eu falo, eles não investem, né? E etc. Mas eles acreditam muito e eles amam que eu faço isso. Eles nunca já ouviram e, tipo assim, não acham que é nada de errado. Eles acham genial que eu entendi que eu tô nessa. O meu pai ficou, mas isso não é coisa de bandido? Mas e se tá fora do estado não é errado? Mas aos poucos eu fui respondendo essas perguntas para ele e ele foi entendendo. Assim, a minha família ela confia muito em mim, assim, e gosta que eu me interesse por essas coisas, então eu não passei por isso. Boa. E como que vocês, né, acham que o trabalho de vocês contribui para a adoção, né, e o crescimento do Bitcoin? Ou se, tipo, vocês têm outros propósitos com a empresa de vocês? Bom, eu acho que essa parte mais voltada para educação em si, né? E a pessoa entender é realmente uma parte, assim, eu diria que é bem filosófica mesmo, dela entender o porquê que faz sentido ela guardar a longo prazo o dinheiro dela, ela tendo responsabilidade sobre isso. Eu acho muito, muito importante. Mas, como eu disse também, é muito desafiador, né? Então, óbvio, a gente pretende ajudar nesse sentido, sim, nessa questão educacional, né? Mostrar para os no-coiners, inclusive, né? Para quem realmente assim não sabe nada, para a pessoa já entrar no negócio certo, que é o Bitcoin, né? Não acabar descobrindo a criptomoeda e acabar levando golpes por isso. E eu vejo que é muita. E até o Johnny comenta, eu acho muito verdade isso. Muitas das pessoas que entram, na verdade, no Bitcoin, elas entram por ganância. Mas para a gente não importa como que a pessoa entre, se ela entra por ganância ou não. Se ela entrar pela porta ruim, não faz mal, a gente ainda consegue, né? O shitcoiner aí, a gente ainda quer unir forças para. Vamos mudar esse teu pensamento aí? Isso aí, esse negócio de ficar fazendo trade de shitcoin aí, day trade, as coisas que você acha que você vai
ficar ganhando muito dinheiro, arrasando e tal. Calma, não é assim. Não é assim que funciona, né? Vamos tentar pensar de uma forma diferente e tal. Eu acho que essas pessoas, inclusive, é mais difícil de converter o pensamento do que os no-coiners. Que os no-coiners, realmente, assim, você entrando pelo pensamento de que ele está sendo roubado, né? Pelo dinheiro estatal, e aí colocar o Bitcoin ali como uma solução é incrível. É incrível. Eu vejo que para a maioria das pessoas é o que mais faz sentido, porque tu já acessa de uma informação que ela já tem, que é o dinheiro estatal, como que funciona, linha de crédito, né? Então, você vai explicando isso até o ponto de que conecta o porquê que o Bitcoin pode realmente salvar a vida futura dela, né? Eu não digo vida atual, porque você pode comprar agora e amanhã cair, né? E aí? Né? Então, assim, não é o maior intuito, e nunca foi o intuito da Longhi, né? A gente sempre pensou, guarda agora, que você vai ter o teu porquê, tu vai entender os porquês disso no futuro. Então, a gente quer ajudar com essas informações para a pessoa se sentir cada vez mais segura de estar guardando Bitcoin, de estar armazenando e tá ficando lá no cantinho dela e guardando e também se responsabilizando sobre isso, né? Sobre o seu próprio dinheiro. Bom, como o nosso produto é mais voltado para quem já está convertido, né? A gente não tem exatamente um papel na adoção do Bitcoin, né? Eu acho que a gente tem mais um papel na adoção do fortalecimento mesmo, assim, das pessoas. E essa coisa que depois que a gente está muito dentro, a gente quer viver cada vez mais. Mas tem dois produtos que eu acho muito interessante e que podem ajudar muito na adoção do Bitcoin, que são os livros, que a gente tenta trabalhar cada vez mais eles. Tem muitos livros que precisam ser traduzidos e alavancados sobre Bitcoin. Eu acredito que livros é uma coisa que pode ajudar na adoção do Bitcoin. A gente facilita muito eles, tanto de livros escritos por brasileiros, em que ninguém teria interesse de lançar e que eles teriam muita dificuldade deles lançarem eles próprios, eles fabricarem e fazerem a venda disso. Quanto agora que a gente tem contato com a editora que detém os direitos autorais dos principais livros sobre Bitcoin no mundo. Então, conforme esses livros forem sendo traduzidos, a gente vai vender eles. O Padrão Bitcoin foi o primeiro que a gente começou a trabalhar e é o melhor livro sobre Bitcoin no mundo, né? Mas ele só era vendido através da Amazon, não tinha ninguém interessado exatamente em vender ele aqui no Brasil, o preço dele era muito caro, então você vê assim, o livro mais importante sobre Bitcoin no mundo sendo vendido a R$200 na Amazon, e hoje a gente vende pela metade do preço, né? Então, os livros eu acho que são produtos em que, principalmente que a gente quer trabalhar cada vez mais para trazer mais livros de forma mais acessível, fácil de se encontrar tudo, quanto a Meta Wallet também, que eu pretendo trabalhar cada vez mais ela. A nossa Meta Wallet, ela tem o melhor preço do mercado, então a Meta Wallet é um produto em que eu sempre viso trazer ela com o preço mais acessível possível, de forma em que as pessoas consigam ter mais facilmente, né, a custódia dos seus bitcoins. Então, são esses dois produtos que eu acredito que podem ajudar de alguma forma na adoção do Bitcoin. E como é que foi esse processo de estruturar, né, uma empresa Bitcoiner? Principalmente em questão, escolher os provedores de serviço, a parte de segurança jurídica, parte financeira, enfim, conta um pouquinho mais para a gente como que é esse processo. Então, na verdade, a gente tá também nesse processo. A gente começou como projeto e ainda estamos, né? Logo pretendemos sair de projeto para ser uma empresa. Então, acaba que a gente tá, assim, desde o início até agora, a gente tentou focar no mínimo possível para pensar nessa parte jurídica e pensamos só na estrutura mesmo
da tecnologia, né? De como ia funcionar, dessa parte de integrações, operacional, e focamos pouca coisa, um pouquinho em marketing, porque a gente achava importante já as pessoas irem, pelo menos, conhecendo o que a gente vai ser, né? Então, a gente está no Instagram, a gente está no LinkedIn, a gente está em algumas redes sociais, assim, realmente só para mostrar um pouquinho a nossa cara do que a gente vai ser, mas não é o nosso foco nesse momento, né? A gente realmente estava todas as energias na tecnologia montar alguma coisa, uma estrutura massa. E assim, uma estrutura de tecnologia massa, gente, não sendo full-time job, tendo 2 devs, é punk. O negócio demora mesmo, né? Demora, pensa numa casa, fazer uma casa inteira, nem é uma casa, né? Seria um condomínio. Com 2 pedreiros, né? Detalhe, esses pedreiros também são engenheiros, também são arquitetos, então, assim, o negócio ele é puxado mesmo, né? Não é algo muito simples, não. Então, toda esse outro lado jurídico, né? De contabilidade, essa parte mais legal / financeira, a gente não estava realmente, não foi nosso foco até então, mas realmente logo será, porque, né? Quando você pensa em full-time job, no futuro não tão distante, né? Você tem que arcar com essas consequências normal, né? De toda empresa. Bom, em relação a refúgio, eu acho que é diferente em relação a Long, porque a Long é um produto financeiro, né? É compra e venda de Bitcoin. Isso, até onde eu sei, é uma coisa extremamente complicada de se estruturar e principalmente preservando o que eles querem preservar. Mas o desafio da Refúgio em questão de negócio é que eu fabrico os produtos, né? 90% dos produtos, ou 95% dos produtos, acho que hoje eu tenho um produto só que eu não fabrico, que são as moedas. Eu preciso sempre vincular a melhor qualidade de fabricação de produto com a baixa demanda que eu tenho. E quando você pensa em fabricação de produtos, o mercado ele não fabrica produtos em baixa qualidade ou em baixa quantidade. Então, eu sempre preciso fazer ali uma pesquisa de 20, 30 fabricantes em que vão me entregar a melhor qualidade de produto, produzindo a menor quantidade que eu preciso, porque assim, quantidade para os fabricantes, boa deles trabalharem, que eles acham atrativo e que o preço fica legal, é 1000 produtos, é 1000 itens, entendeu? E não tem como eu fazer 1000 bonés, 1000 meias, tanto por questão de logística, quanto por questão de investimento, quanto pela demanda que não abarca essa quantidade alta. Então, a dificuldade é essa mesmo, assim, de eu sempre ter que fazer, de eu sempre precisar fabricar produtos com alta qualidade, mas com um preço e na quantidade em que seja atrativo para eu trabalhar com eles, assim. E em questão de financeira, essas coisas, a gente fez a integração no início do site, né, do meio de pagamento e Bitcoin, e depois que isso é feito, pronto, está feito, você não precisa mais mexer, assim. Eu acho que o maior desafio em questão de operação e estruturação que eu tenho do início da loja até hoje é conciliar essa compra e fabricação de produtos em baixa quantidade e qualidade alta e num valor em que eu consiga vender isso. E tirando, assim, essa parte, né, da logística, quais são para vocês, assim, os maiores desafios de abrir uma empresa Bitcoiner, né? Por exemplo, o bear market, a flutuação dos preços, isso impacta, né, o trabalho de vocês de alguma forma hoje? Nossa, que nem eu falei para vocês, né? Eu dei uma leve comentada ali sobre a quebra de empresas. Você depende de parcerias, né? Integradores, a gente depende de integradores. Então, esse negócio ali da parte dos ordinals, né? Que iniciou ali, e a mempool, assim, tá socada, as taxas lá em cima. Nossa, isso foi, assim, muito desafiador para a gente. Eu acho que foi até mais desafiador do que dos integradores, porque dos integradores a gente não está rodando mar aberto ainda mesmo.
Então, o que eu ia testando e tal, aconteceu de alguém quebrar, ou seja lá como for, a gente sempre tem fallback, né? A gente já está estruturando sempre com fallback. Então, assim, menos mal. Mas esse negócio das taxas lá no céu, no teto, nossa, assim, abalou muito a gente, né? Então, a gente teve que lidar com essa situação também. Então, para a gente, assim, foi os 2 maiores desafios, assim, do momento, né? A gente tem a questão do tempo mesmo, que acaba sendo desafiador para a gente, mas esse ano, nossa, realmente essas 2 coisas pegaram bastante, principalmente das taxas. Não só para a gente, eu acho que uma galera também, né? Bom, os desafios que eu encontro em relação a realizar refúgio é que o nicho do Bitcoin é muito pequeno. O nicho dos Bitcoiners only fanáticos que querem ter produtos dentro de casa são menores ainda. Então, a gente não tem uma demanda em que, poxa, é um negócio super legal, a vista de lucro, e é uma empresa em que vai crescendo cada vez mais. Não, a gente sempre trabalhou com uma demanda mais baixa, a gente nunca conseguiu ter uma alavancagem grande de vendas. E esse é o primeiro desafio, assim, o nicho público em que vai gostar de Bitcoin ao ponto de vestir, decorar a casa e ter itens de coleção é bem pequeno. E um outro desafio, particularmente, que eu sinto, assim, é também na questão de eu, como mulher, né, e eu que idealizo os produtos, eu que tenho que pensar em tudo, em questão de marca, marketing, etc. Eu, como mulher, pensar isso para um público extremamente masculino, assim. Até hoje tem acontecido legal, eu tenho conseguido realizar isso, mas eu acho que é porque eu tenho uma consciência de que eu preciso ter um portfólio pequeno de produtos. Então, eu consigo ler esse público masculino. No meu outro e-commerce, eu trabalhava com público feminino e era bem mais simples. E tanto na questão de eu conseguir ler esse público masculino, né, o que eles gostam, o caimento e etc., quanto eu me senti confortável também, né, num público e num lugar completamente masculino. Esse não é o meu principal problema, eu lido bem em estar inserido num negócio, num tema completamente masculino, mas eu não sei vocês como mulheres, e em algum momento a gente fica, poxa, queria um pouco mais de mulher no meu trabalho, nos ciclos de amigos e etc. Assim. Então, são esses desafios assim que eu mais encaro. Ter um público muito pequeno, né? Então, isso não me dá muita liberdade de trabalhar muito ou até de realizar mais lucro, e ser um público muito masculino. Aos poucos a gente vai entrando mais mulheres e a gente vai se tornando mais amigas. A gente tem se tornado mais amiga, eu, Maria, Carol, Ive, as meninas da área, e isso vai flexibilizando um pouco, né? Desse nicho, desse tema, desse trabalho ser menos masculino. Mas mesmo assim, ainda é uma parte bem pequena e a minha clientela é 97% masculina, mas é uma delícia, é um desafio legal, é só uma deixa assim que a gente fica, poxa, seria mais fácil se fosse pelo menos 30% aqui mulher e tal, mas é isso. E assim, a gente fala muito da curva de adoção do Bitcoin, como ela cresce em velocidades acima da internet e tudo mais, junto com essas coisas todas, flutuação de preço, bear markets, vocês conseguem sentir essa curva de adoção no negócio de vocês? Até falo isso para a Carol, porque assim, muitas corretoras estão morrendo, mas bitcoinheiros dificilmente vão atrás de corretoras tradicionais, eles preferem uma corretora OTC, uma que faça DCA, não fazem trade. E para a Iana, por exemplo, o seu nicho crescendo conforme vai crescendo, né, a curva de adoção do Bitcoin. Vocês conseguiram perceber desde quando vocês criaram até hoje essa flutuação da curva de adoção com os produtos de vocês? Apesar da gente realmente ainda não ter lançado, né, mas tudo que a gente conversa, a gente fala na Satisconf do ano passado também, eu fui muito, como é que é? Sabe aqueles vereadores, assim, que ficam entregando pai de santo, assim, pai de santo fala, aqueles bilhetinhos, assim, né, fica entregando bilhetinho. Santinho.
Santinho, obrigada. Entregando Santinho, eu fui meio assim com a Longhi e falei assim, logo a gente tá aí. Talvez demore um pouquinho, mas só para vocês já conhecerem a gente, saberem quem a gente é, né? Então foi mais um awareness, assim, mesmo que a gente fez na SciDiscovery do ano passado. Mas eu sinto que a gente... Eu posso estar enganada, mas eu sinto que a gente vai vir no momento ainda mais, nos sentir ainda mais fortalecidos, tá? Por quê? Porque as pessoas estão começando a entender que a maioria dessas empresas visa uma troca de N tipos de moeda e que realmente o que importa ali é ficar rodando muito dinheiro e dinheiro que não é deles, né? Não está com eles esse dinheiro. Isso é o mais importante, eu acho. Eles custodiam ali o seu dinheiro, mas no final das contas o dinheiro não está ali. E aí depois todo mundo quer fazer um ranking. Deu rumores, galera tira, não acaba não sendo muito diferente aí do dinheiro estatal nesse sentido. E que já aconteceu muitas vezes na história, né, da humanidade, e aí vão lá tirar o dinheiro e a empresa quebra, porque ela não tem aquele dinheiro que ela disse que ela tinha, né? Então, por a gente não custodiar, isso aí já nos dá... Por isso que eu digo assim, a gente vive uma verdade, sabe? Que é a verdade do Bitcoin. A verdade do Bitcoin não é que os outros cuidem do seu dinheiro, é que você cuide do seu dinheiro, né? Então, cada coisa que vai acontecendo nos deixa mais aliviados que a gente realmente está seguindo no caminho certo, né? Ao mesmo tempo, a gente fica, meu Deus, a gente precisa correr, que a gente precisa lançar, né? A gente está com pouco tempo, pouca mão, né? Mas graças a Deus, assim, tem bastante gente que está acreditando na gente, que está querendo nos ajudar, né? Que tá, não, vamos fazer dar certo, né? E então a gente está bem tranquilo, assim, né? Nesse sentido, assim, de tudo que anda acontecendo, nos fortalece a nossa ideia, né? Vamos dizer assim. Sim, acho que todo mundo e tudo sente muito diferente o mercado quando está se aproximando das altas, né? E quando ocorre as altas históricas, a TH. A gente começou no final de 2020 e assim, a bolha no Twitter era uma coisa, a empolgação, a movimentação era uma coisa, o fluxo de venda era uma coisa, e lá pelo meio de 2021 já estava outra coisa, assim, estava uma loucura, as pessoas estavam gastando mais, porque estavam ficando muito ricas, né, que o Bitcoin estava subindo para caramba, então os Bitcoins mesmo estavam comprando muito na loja, estavam pagando muito em Bitcoin, chegava muitas pessoas novas vamos chamar de comunidade, então isso movimentava muito tudo, assim, então a gente sente muito diferente, assim, tanto no público, ou tanto na quantidade de vendas, né, no site, as pessoas comprando livro, as pessoas querendo saber, quanto também na comunidade ali, na bolha. É bem perceptível. Aí, assim, depois de 2021, lá para o início de 2022, o negócio foi despencando, não parou mais até hoje. E a gente vai sentindo, assim, que as pessoas que estavam muito entusiasmadas, chegando muita gente, já desaparecem, já não estão mais tão animadas. Os bitcoins também começam a gastar menos, porque estão ficando bem mais pobres do que já foram um dia. Então, é bem perceptível, assim, essas oscilações do Bitcoin. E vocês acompanham as regulações, né? O que sai de nova lei? E toda hora agora sai uma lei nova, né? Alguma regulamentação, enfim, das criptomoedas. Teve até, acho que a gente comentou uma vez, Carol, alguma sobre KYC que teve um tempo atrás, não foi? Como é que vocês, né, se atualizam, assim? Vocês estão sempre, tem que estar sempre de olho, né, para fazer alguma alteração no produto, se precisar. Então, acaba que a gente não liga muito para isso nesse momento, assim, porque, né, estamos nessa fase de testes, né? Nós sabemos das maiores, assim, né, as que realmente podem impactar,
grandemente, e tem muita coisa que é PL, né, gente? Então, é muita coisa que é projeto de lei, a gente não fica em cima disso. É Estado, né? Estado sendo Estado. Então, a gente não fica muito... Uma hora eles pensam uma coisa, outra hora eles pensam outra, e muda, e... Então, a gente... realmente saiu, né? Não é mais apenas um projeto de lei, realmente saiu a lei ali, e aí a gente olha, aí a gente, né? Que nem a IN 888, que saiu, né? Ali sobre as corretoras e tal, que a gente meio que se enquadraria ali com uma corretora, né? Então, como a gente estava falando sobre as coisas do KYC, que é um buraquinho aí mais complexo, né? Para a gente pensar sobre, porque, querendo ou não, aí você não consegue abrir uma empresa se você não ter X informações. Nosso sonho era tipo assim, você compra sem eu nem saber se você existe ou não. Esse era o nosso sonho, né? Mas, realmente, o Estado acaba barrando as empresas de uma forma, assim, impressionante. Mas o mínimo possível que a gente conseguir fazer para eles não encherem o saco, a gente vai fazendo. E aí, a gente realmente é muito libertário, assim, nesse ponto, né? Aí, se um dia eles virem bater na porta, vocês estão fazendo errado. Então tá bom, desculpa, vamos organizar aí da melhor forma. Porque a gente se importa mais com o Bitcoin, com as pessoas, do que o Estado pensa, né? Então, a gente vai, realmente, quando precisar fazer, vamos fazer o mínimo possível ali para a gente não ser barrado, né? E precisar fazer alguma coisa porque o governo disse que tem que fazer, não, vocês têm que fazer. Aí a gente vai fazer, né? Mas vamos vendo ao longo do barco ali o que as coisas vão acontecendo, se realmente vou conseguir manter essa linha de pensamento, né? Como eu disse, meu sonho, a gente conseguir fazer isso para realmente evitar. Já vai muita coisa, muitos dados nossos, a nossa vida já é muito sugada, né? Pelo Estado. Então, se a Long conseguir trazer um pouco. Realmente a gente vive isso, a liberdade, sabe? Se a gente conseguir trazer um pouquinho mais de liberdade em todos os âmbitos para esse usuário, vai ser muito bom, né? A gente quer atingir isso. Bom, eu não costumo acompanhar muito essas coisas. Na verdade, eu acho que quase nada, porque eu sou uma Bitcoiner muito convicta e eu tenho muita certeza assim que meio que já venceu, sabe? Eu também tenho uma consciência que é muito a longo prazo, então eu não vejo muito essas coisas que para mim são mais como ruídos, né? Para Carol, para as pessoas que trabalham muito com outros tipos de produtos, não deva ser ruídos, né? Mas para mim que trabalho especificamente com produto e tal, eu não acompanho muito assim esses tipos de notícia. O que eu vou acompanhando mais quais são as tendências de figuras, de produtos e etc. Assim, são as coisas que eu me interesso mais, que faz mais sentido para mim. Também fico tentando captar muito nas bolhas gringas o que as pessoas estão consumindo de arte, de camiseta, ou tentando encontrar algum produto que está lá fora e as pessoas ainda não chegaram aqui, ou até mesmo o que está se criando de simbologia, figura aqui dentro do Brasil e que eu possa transformar assim em produto. É isso que eu costumo acompanhar. Legal, gente. Aqui a gente está chegando agora para o final, vamos para o nosso último quadro. Queria perguntar para vocês: tem alguma coisa que vocês acham que a gente deixou passar nessa conversa que é importante para quem quer empreender com Bitcoin? Quem tem interesse de trabalhar com essa área, que vocês podem aconselhar? O que vocês dariam de conselho para essa pessoa que quer começar a empreender com Bitcoin, seja com a temática da empresa, seja a estruturação da empresa em Bitcoin? Bem, os meus 2 sites aqui, para quem está iniciando, né, na verdade, é complexo, mas você tem que, acho que em primeiro lugar, entender muito bem o que é o Bitcoin na teoria e na prática, eu acho, né? Normalmente quem já está ali já vive isso, né? Eu imagino. Mas se não, eu acho que é viver a teoria e a prática. Você entender desde o princípio ali, né? Teoria do dinheiro, tudo. E
porque você está empreendendo. Então, você vai passar por momentos em que você pode se questionar coisas. Será que eu realmente estou fazendo aquilo que eu realmente acredito? Então, quando você entende, você não tem dúvida, né? Porque você já não está no escuro, assim. Então, compreender teoria e prática muito bem, né? Parece tão óbvio, mas às vezes as pessoas só começam de qualquer jeito as coisas, e isso se torna depois uma cultura da empresa, entende? Muda a visão da empresa e você acaba não sendo, vamos falar de empresa de tecnologia, você acaba não sendo desvirtuado por pessoas que querem te comprar. Quando você tem a tua ideia, de fato, os teus propósitos muito fortes, você não se desalinha do que você realmente quer fazer, né? Por mais milionário que seja o investimento ou o tipo de smart money ali que vão colocar em você, ou porque normalmente envolve-se dinheiro, né? Que essas empresas acabam se desvirtuando. Então, entender, viver aquilo, acreditar, né? E eu diria que a segunda maior dica depois dessa é você ter as pessoas certas ao teu redor. Tenha certeza de quem está ao teu redor, trabalhando contigo, sendo teu parceiro, são as pessoas certas. Isso faz uma diferença gigante, porque já trabalhei em startup também, que não tinha nada a ver com Bitcoin, e nossa, como é horrível quando a pessoa que trabalha com você, ou investidor, ou parceria, não está alinhada na mesma ideia, né? Então, você ter a ideia bem estruturada na tua cabeça e você acreditar naquilo, viver aquilo e ter as pessoas certas que também pensam da mesma forma com você, parceiro de trabalho, parcerias de integrações ali, enfim, investidores. Bom, as minhas ressalvas e os meus conselhos sobre trabalhar com o Bitcoin de qualquer forma é uma coisa que precisa de extrema cautela, extrema sabedoria, extremo estudo, extrema racionalização, extremo alinhamento de tudo, assim. Não é uma coisa que eu aconselho, e aconselhar dar all-in, estudar, cair de cara, de cabeça no Bitcoin, isso eu aconselho facilmente para toda e qualquer pessoa. Mas trabalhar com coisas relacionadas ao Bitcoin, eu não faço isso, e todo mundo que me pergunta e quer falar sobre isso, eu digo, olha, tem que ter muita cautela. Tudo relacionado ao Bitcoin exige uma prova de trabalho muito grande. Tudo. Bitcoin não é de nenhuma maneira fácil, nenhuma das facetas do Bitcoin, nada é fácil. E então, quando você pensa em trabalhar, principalmente em largar o que você já faz, o que você já é bom, o que garante a sua soberania financeira, para trabalhar com algo relacionado a Bitcoin, isso é extremamente perigoso, porque ainda é muito cedo. E até empresas grandes e empresas promissoras, com produtos bons, com grandes investimentos, na minha visão, elas precisam de uma prova de trabalho e um investimento muito grande de tudo. Então, eu diria para quem sente vontade em trabalhar com Bitcoin, que principalmente empreender, né? Trabalhar, você pode entrar dentro de empresas que já estão fazendo toda essa parte muito difícil, arriscada. Em relação a empreender Bitcoin, estuda muito o mercado. Pensa 500 vezes no produto, no que você vai oferecer, porque no empreendedorismo em si, você tem que pensar muito bem o produto. Já é uma cautela que você tem que ter em relação a empreender com qualquer coisa, né? Quem decidir empreender com qualquer coisa tem que ter extrema cautela, extrema racionalização, extremo estudo. Quando isso é relacionado exclusivamente ao Bitcoin, eu acho que, assim, triplica isso, sabe? É muito arriscado, é uma coisa que precisa de muito trabalho. Eu só consegui realizar refúgio até hoje porque eu vinculei ela com outro trabalho e porque eu não tive dependência e expectativas financeiras nela. Então,
que não estou desanimando totalmente, eu só estou falando, olha, pensa muito bem, estuda muito, conversa muito com os bitcoiners, procura muito quem que já está fazendo, procura muito a oportunidade disso no mercado, porque até a coisa mais incrível relacionada ao Bitcoin, até o produto mais necessário, talvez ainda não esteja no momento dele. Ou então, mesmo que esteja no momento, o número de pessoas em que você vai ter para vender isso vai ser pequeno. E talvez não vai te trazer lucro suficiente ao ponto de você arriscar tudo nisso, entendeu? Então, é isso que eu aconselho. Muita cautela, muito estudo de mercado nacional e internacional. E só depois de você pensar muito ali que você deve tomar uma decisão. Não agir no impulso, não quero fazer agora só isso da minha vida e vou fazer. Não, eu acho que esse não deve ser o motivo. Conheci o Bitcoin, não acredito no Fiat, quero largar tudo, quero trabalhar para o Bitcoin. Eu acho que isso não é o único motivo que deva ser. Eu acho que tem que vir muita racionalização e muito estudo para isso ser possível, você empreender relacionado ao Bitcoin. Legal, legal ouvir a opinião de vocês. Agora o momento jabá, por favor, falem de suas empresas, onde encontrar vocês, onde encontrar os arrobas e páginas de vocês, por favor. Certo. Então, nosso forte agora, a gente está um pouco no Twitter, um pouco no Instagram, como eu disse, a gente está só realmente postando mais curiosidades sobre o Bitcoin ou sobre liberdade. É o que a gente está. Não estamos realmente focando sobre o produto em si, mas aos poucos vai saindo e a gente fortalece aí. Mas a gente, assim, no caso, no momento é eu que faço toda a parte de comunicação, então eu estou sempre muito disponível e sempre querendo ajudar e sempre, né, aceitando ideias, sugestões, reclamações, né? E qual a previsão de lançamento? Então, até final do ano, né, porque estou grávida, ou seja, a gente tem 3 no nosso time, 2 vão ficar meio que indisponíveis por um tempo, então por isso que a gente resolveu não lançar esse ano o beta, né? Então, até final do ano, a gente vai estar lançando o alfa, que aí é uma galerinha fechada mesmo, que vai ficar usando e testando mesmo, para a gente ver como que está saindo mais a parte operacional do aplicativo, se ele está funcionando bem como ele deve funcionar, né? Então, e aí ano que vem o intuito é a gente botar lenha mesmo, porque, né, já tenho um filho, já sei como é que é o segundo, já sei que ano que vem a gente consegue ter mais forças e foco também para a gente estar lançando o beta, né? Então, no Instagram é @use, de U-S-E, né? De usar, use_longhi. E no LinkedIn tá como Longhi só mesmo, né? Então, como tá aqui no nomezinho, acho que as pessoas veem, não é espelhado, né? Então, o nomezinho tá aqui certinho. E a gente tá no Twitter também, né? Então, se vocês seguirem, não sei o Roberto, mas se seguir, seguem a Maria ou a Refúgio, vocês com certeza vão encontrar a gente lá no meio também. E ali no meio da bolha Bitcoiner, ali no Twitter também, a gente está no meio da galera. E é isso, né? Já que a gente realmente ainda não lançou, estamos aí nessa... terminando os pormenores, a gente super aceita, assim, quem quer conversar com a gente. Grande parte das ideias que vem falar com a gente, na verdade, a gente já tem no nosso roadmap, mas é muito legal saber que as pessoas, vocês fazem isso? Então, significa que vocês poderiam fazer X, Y, Z coisas. Então, é meio que um double check da nossa ideia, assim, sabe? É bem legal quando isso acontece. Então, podem fazer sem problema nenhum. E a gente curte muito conversar sobre. Bom, se alguém que está ouvindo aqui esse podcast é muito Bitcoin e ainda não conhece a Refúgio Bitcoin, está fazendo algumas coisas erradas, porque nós somos a marca ali para os brasileiros que gostam muito de Bitcoin. A gente está super presente na bolha, né?
na cena do Bitcoin no Brasil. A gente está muito presente lá no Twitter, em todas as redes sociais, no Instagram e no Twitter, a gente é @refugiobitcoin direto. Nosso site é www.refugiobitcoin.com.br. A gente tem produtos incríveis e exatamente todos os produtos necessários para quem gosta muito de Bitcoin. Nós temos meias, camisetas, os quadros, que sempre foi um sucesso, assim, na comunidade do Brasil, mas é um produto que me dá muito trabalho. Eu volto e tiro eles do site, eles estão voltando essa semana para o site. São quadros incríveis que eles são sempre de temporadas, então acompanhem a gente, aproveita para comprar esses quadros que a gente faz, que são maravilhosos. E é isso, assim, se você gosta muito de Bitcoin, gosta de viver ele no mais que 360 da sua vida, você precisa conhecer a Refúgio Bitcoin, comprar um produto nosso, ter uma meia, nossas pessoas ficam fanáticas pelas nossas meias, compra e não tira nunca mais do pé, os nossos quadros, tudo. Nós temos livros, nós temos também Metal Wallet. Eu tenho certeza que você vai entrar no nosso site com, no mínimo, um produto, você vai sair. A gente aceita pagamentos em Bitcoin, as pessoas amam pagar em Bitcoin na nossa loja. Para a maioria das pessoas, foi a primeira coisa que elas pagaram em Bitcoin. Elas adoram pagar produtos com tema Bitcoin com Bitcoin. Então, se você nunca pagou aí nada com Bitcoin, quer ter uma experiência, vai lá na nossa loja, vê como funciona. A gente dá 10% de desconto para quem paga em Bitcoin. E é isso, a Refúgio Bitcoin é a experiência, o produto e a marca que todo Bitcoin Only precisa passar e ter. Gente, eu queria fazer um adendo só. Eu não falei do nosso site, porque a gente está em construção o site já está praticamente pronto, mas a gente gostaria de lançar ele junto com o beta, nosso site, porque vai fazer muito sentido, assim. Mas a gente tem um site placeholder ali, um site só para as pessoas que têm interesse para entrar para o beta, tá? Então é longi, como tá aqui, né? .io. Tá? Daí pode entrar lá e tem um botãozinho que diz entre para o beta. Então você consegue colocar o teu e-mail ali, alguns dados, poucos dados, como sempre, para a gente entrar em contato e dizer, ó, estamos lançando, quer entrar? E aí a gente enviar o convite aí para o beta. Legal, legal. Muito obrigado, Iana. Muito obrigado, Carol. As duas pelo tempo de vocês, por todas as informações. Acho que um monte de gente precisava ouvir o que vocês tinham a falar sobre empreendedorismo com Bitcoin, né? Passar muitos mitos e problemas. Quero muito agradecer também a Maria, minha co-host, nossa gestora de mídias sociais aqui, por excelente trabalho. E lembrando, gente, se vocês gostaram desse episódio, curte, compartilha, ativa o sininho, passa para o amigo, que daí a gente vai seguindo com esses temas e trazendo mais novos convidados para passar essas informações para vocês, até para vocês ajudarem e expandirem o mundo de vocês, Bitcoiner. Obrigada a vocês pela oportunidade. Eu que agradeço. Esperamos nos rever aí no futuro, não tão distante. Com certeza. Próximos episódios com vocês, eu vou estar com todas as empresas gigantescas aqui. Aê. Aí. Isso aí. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.